Bom dia aí para quem eu não cumprimentei, gente. É, eu não avisei vocês, peço perdão por isso, mas eu estou gravando a aula e depois eu vou colocar no YouTube, vou subir para o YouTube e vou deixar um link com o Fred. Então, se alguém quiser rever a aula ou perdeu a aula, né, é possível acessando esse link do YouTube. Não é público, vai ser um link não listado, ou seja, privado. Só acessa, só consegue ver o vídeo quem tiver o link. Mas é uma oportunidade de repassar a aula e para quem perdeu de ver a aula. Tá bom, Fred? Pode ser assim? Que beleza. Claro, ótimo, Luiz. A gente Tá. começou a também fazer isso um pouco mais recente aí, no curso de médiuns, né, também, e é mais um recurso aí, bacana, legal, muito bom. Tá. Eu vou editar ele, porque eu corto normalmente uma parte inicial e às vezes a parte final, mas é só um Sei, sei. passo, tá bom? Tá Bem, aí uma coisa que eu preciso com você uma hora, é você me ajudar a fazer edição de vídeo, que eu não domino. Tá bom, Luiz, vamos lá. eu também não sou nenhum randoner, não, é o basicão. Básico. Tá, tranquilo. Bem, vamos lá. A aula de hoje é, é mais uma aula histórica, né? Tem a ver com o nosso mestre Jesus, a história dele. E a ideia, né, como sempre, é contextualizar a, a vinda de Jesus, entendendo, né, como eram os dias que ele viveu. Hoje a gente vai começar a contar a história de Jesus dentro de Jerusalém, na última vez que lá ele esteve antes de ser crucificado. Então, é a aula 39, os últimos dias de Jesus em Jerusalém. Deixa eu avançar aqui. Deixa eu pegar. Pôncio Pilatos, né? Ah, na época que Jesus, então, nasceu, como a gente já viu em outras aulas, toda a região da Palestina, né, incluindo aí a Judéia, onde a Judéia e a Galiléia era dominado pelos romanos. E os romanos, eles colocavam em cada região dominada um prefeito, um governante romano. No caso da região da Palestina, onde estava a Judéia, a Galiléia, a Samaria, Pérea, toda aquela parte da Palestina, onde hoje é Israel, Jordânia, quem controlava essa região era o Pôncio Pilatos. Então ele era o representante de César na região. E os romanos tinham essa política, né, do povo que estava sendo controlado por eles, podia exercer as suas religiões, podia escolher os seus líderes políticos e religiosos, desde que pagasse os impostos devido a Roma. E assim era na região. O rei era o rei Herodes, o rei da Judéia e, por consequente, da Galiléia, da Samaria, mas esse rei não era um rei qualquer, era um rei escolhido, aceito por, quer dizer, não foi escolhido, mas foi aceito por Roma, porque tinha a família dele, né? O Pilatos era herdeiro, foi coroado rei por herança, por legado. A família de Herodes era uma família que tinha bastante laços comerciais com Roma. Então, histórica essa relação, Pilatos era bem aceito pelos romanos como rei. E ele fazia jus disso, ele cobrava os impostos pesados, ajudava a controlar a região, porque os judeus não aceitavam, né, como nenhum povo aceita, ser dominado territorialmente, politicamente, religiosamente por outro povo. Então, eles, de certa forma, odiavam o rei Herodes, não gostavam do rei Herodes, e muito menos do Pilatos, que era um governante estrangeiro.
Roma colocava sobre as regiões dominadas várias leis. Por exemplo, a questão da morte. Nenhum cidadão judeu poderia ser morto sem a anuência, sem a aprovação dos governantes, no caso aí de Pilatos. Se Roma condenasse alguém à morte por traição, rebelião, a morte dos romanos era a crucificação, era a morte padrão. Se um judeu matasse outro judeu em caso de discussão, a morte era a crucificação, que era uma morte bastante temida e que os romanos usavam em profusão em todos os locais que eles controlavam, justamente pelo medo da morte. A pessoa era crucificada, na maioria das vezes por cordas, algumas vezes por pregos, e ela morria normalmente por sufocação, porque como ela ficava com os braços esticados e ela não conseguia respirar direito e acabava normalmente as pessoas mais fracas morrendo em menos de horas. As pessoas com uma resistência física maior demoravam mais tempo para morrer e ficavam ali expostas um dia, 2 dias, 3 dias para os pássaros, né, comerem, animais outros comerem. Eles só retiravam o corpo da cruz quando já estava em estado deplorável de aparência. Então, todos a cruz, né, a morte pela crucificação, e era assim que Roma controlava as regiões dominadas, pelo terror. Então, os assassinatos, brigas e com consequências de morte, era a morte de quem cometeu tal delito. Se fosse uma condenação feita pelos hebreus, porque os hebreus, no caso aí os judeus, eles tinham um tribunal que julgava todos os problemas, todas as discussões envolvendo os cidadãos judeus, que era o Sinédrio. Vai ter uma aula específica só sobre isso. Então, o Sinédrio tinha o grande Sinédrio, que ficava em Jerusalém, e tinha os pequenos sinédrios, que ficavam nas cidades menores da Judéia, da Galiléia, da Samaria. E em cada sinédrio você tinha lá os fariseus e saduceus, rabis. Os fariseus eram, na verdade, rabis que legislavam. Então, em cada cidade você tinha lá o rabi, que ele era ao mesmo tempo prefeito, médico e juiz daquela região. O Sinédrio de Jerusalém era uma espécie de STF. Ele exercia os 3 poderes para os judeus. Ele criava as leis, definia as leis, tanto religiosas como de relação, políticas entre os judeus. Ele julgava a aplicação dessas leis e, ao mesmo tempo, executava as leis. Então, ele era executivo, legislativo e judiciário ao mesmo tempo, mas com poderes limitados pelo governante romano, no caso, no tempo de Jesus, Pôncio Pilatos. Se alguém fosse condenado à morte pelo tribunal, pelo Sinédrio, essa condenação era colocada para o governante romano. Ele normalmente aprovava a condenação e a morte, dessa forma, era por apedrejamento. Assim, por exemplo, foi com Estevão, né, lá do livro Paulo e Estevão. Então, quando a condenação era de origem do sinédrio local ou pequeno sinédrio em cidades judaicas, a morte era por apedrejamento, só que tinha que ter antes a aprovação de Pilatos. Quando a condenação era romana, por assassinato entre judeus ou por rebeliões, a morte era a crucificação. Mas então por que Jesus foi crucificado? Ele foi condenado pelo Sinédrio, então deveria ser apedrejado. Mas ele foi crucificado porque
de acordo com a Bíblia, houve uma troca. Barrabás, que tinha sido condenado pelos romanos por causa de rebelião, ia ser crucificado. Jesus, que tinha sido condenado pelo Sinédrio, o certo seria ser apedrejado. Mas como houve a troca, tinha sempre um preso, isso é histórico, que era libertado, o povo preferiu libertar Barrabás, que era o condenado romano, em vez de Jesus. Então Jesus assumiu a pena do Barrabás, a crucificação romana. Então a ideia seria essa. Mas esse era o método, né, a técnica dos romanos dominarem e controlar as rebeliões, né, para manter a paz nas regiões controladas. Então, com a chegada da Páscoa em Jerusalém, Jerusalém mais que dobrava a sua população local. Normalmente a cidade de Jerusalém tinha 60, 65 mil habitantes. Na época da Páscoa, essa população chegava até a chegava até a 140 mil pessoas, ou seja, a cidade mais que dobrava de tamanho. Então, porque vinha judeus de todas as regiões para comemoração da Páscoa, porque é a maior festa dos judeus, e de acordo com a Torá, todo judeu teria que ir para a Cidade Santa pelo menos uma vez durante o ano, mas a recomendação eram 3 vezes. Na Páscoa, que é a festa principal, que comemora o êxodo, a fuga do Egito, a, a festa das tendas, ou dos tabernáculos, que é em outubro, que eles festejam a colheita, e a festa da semana, que comemoram o recebimento das 10 leis por Moisés no Monte Sinai, que normalmente é no período de Pentecostes dos católicos. Então, depois da Páscoa, 40 dias depois, tem as Pentecostes, que é justamente os judeus comemoram aí o recebimento das leis de Deus por Moisés. Então, essas 3 festas, as festas principais, tem as festas das luzes também em dezembro, mas o que a Torá recomenda que todo judeu participe é a festa da Páscoa, depois a festa da semana, e que é a Pentecoste, e depois a festa dos tabernáculos em outubro. Jesus foi várias vezes, como eu também acho que já comentei em outras aulas, para Jerusalém. A Bíblia cita 4 vezes, nas 5 vezes. Ela cita a primeira com 12 anos, e depois, depois dos 30 anos, a Bíblia fala de mais 4 vezes. 3 viagens para Jerusalém na época da Páscoa, como Jesus era judeu, ele ia nessa festa principal, e conta também da festa dos tabernáculos. Então, Jesus, depois dos 30 anos, na Bíblia, relata 4 viagens da Galiléia, onde ele ficava, até Jerusalém. Uma viagem de 5 dias, cansativas, então não era uma coisa comum, fácil de se fazer na época. Só que Pilatos estava preocupado com essa festa, porque ele, como representante de Roma, ficaria mal aos olhos de César se houvesse alguma rebelião. Então, com essa preocupação, ele foi passar a semana de Páscoa lá com os judeus para garantir que nada ia acontecer de errado. Porque imagina, vindo judeus de todas as regiões da Palestina, se encontrando na cidade de Jerusalém, e, pior ainda, se juntando no templo, um local pequeno para acumular todo mundo, cercado por soldados pagães, do lado de um comandante pagão, né? Os romanos eram politeístas com vários deuses, e ainda do lado do Sinédrio, então, que a maioria do povo tinha medo e não gostava também. Então era complicado.
Então, Pôncio Pilatos foi lá para garantir a ordem. Luiz, Oi, pode uma falar. pergunta. Qual a diferença de César e Herodes? O Herodes, cargo. Herodes era o rei da Palestina, né? No caso, na época da Judéia, da Samaria e da Galileia. E Ah, ele era rei por legado, né? O pai dele era rei, o avô dele era rei, e a família dele tinha a coroa porque, pelas relações que tinha com Roma, e Roma aceitou. Quando a Roma eles tiveram que escolher um rei, isso mais de 100 anos antes de Jesus nascer, a família de Herodes que ganhou a coroa e foi passando de pai para filho. Então, Herodes era o rei da região. Só que o Pilatos era o governador, uma espécie de governador, de prefeito da região que Roma enviava. Então, Roma, para cada região dominada, ela enviava normalmente um general dela para controlar aquela região. Pilatos era esse representante de Roma. Herodes não era romano, era, era de uma região ao sul de Jerusalém, me foge o nome agora. Então aqui a corte romana chegando, né? Então, desculpa, a pergunta do Léo, né, Léo? É a diferença para o César, né? César era o imperador de Roma, né? Na época se falava o que é Roma. Roma era César, que era o imperador, e naquela época... Na verdade, o César era um título, né? O primeiro imperador de Roma era César. Aí depois os outros Isso, imperadores receberam o título de César, mas cada um tinha o seu nome. isso. Na época de Jesus, não era o César, era outro, não lembro agora. Mas César, na verdade, era o Vou título dar uma... de imperador de Roma. Exatamente, é isso aí. É o imperador de todo o Império Romano. Exatamente. Isso, que se estendia Essa é a diferença. da Espanha, Portugal, sul da França, até pegava lá a região da Palestina, Oriente Médio, norte da África, até um pedacinho da Ásia. Só perdeu em mas tamanho quem, de Alexandre. mas quem que estava acima? O Pilatos ou o Herodes? Ou não é Não, diferente a relação? Pilatos. Herodes era rei, mas era um rei vassalo de Pilatos, vassalo de Roma. O Luiz uma vez explicou isso, né? Assim, o Império Romano ele invadia as regiões, tanto é que em torno de todo o Mediterrâneo praticamente era o Império Romano, se estendia até lá a Turquia, além, até, enfim. Até além, Agora, isso. o que eles faziam? Eles submetiam o povo, e se o povo fosse muito reticente ao seu domínio, eles escravizavam mesmo e pronto. Se não, os povos que aceitavam a condição de Roma ser o supremo, vamos dizer assim, comando, né? O supremo, eles se submetiam a Roma, e aí havia esse tipo de governo estabelecido, que era um rei daquela civilização, daquele povo, que no caso aí era Herodes, né? E que mantinha a ordem, vamos dizer, ali do povo, desde que cobrava, entregasse os impostos e aceitasse todas as determinações de Roma, através de quem ali na região? O governador estabelecido por Roma, que era o Pilatos. Certo? Deu para pegar, Léo? Eu. Beleza, então. Gente, alguém tá com fone Gente, aberto aí, alguém tá dando tá com fone microfonia. aberto aí, tá dando Vanessa, acho que é microfonia. você. Vanessa, acho que é você. Bem, a corte romana, então foi reforçada, né? Então vieram mais soldados, porque o Pilatos ele não morava em Jerusalém, ele morava em Cesareia de Filipe, que era uma cidade romana construída por Roma
que ficava na região da Samaria. Então ele veio lá da Cesareia de Filipe, onde ficava lá o palácio dele, para a Judéia, para acompanhar a festa. Então ele trouxe várias legiões de soldados romanos e eles ficaram hospedados na Torre Antônia, que era um forte que tinha do lado do Templo de Jerusalém. E a técnica era essa: o povo que não se submetia a Roma, não pagava os impostos, era dizimado. Os romanos matavam todos os homens e escravizavam os que sobrassem, velhos e eles matavam porque não tinha utilidade para eles, crianças também eles matavam porque, a não ser que tivesse alguma utilidade, mas normalmente eles matavam, escravizavam as mulheres e os homens com saúde eram escravos. Então a maioria do povo não queria, né, esse fim, então aceitava o controle, mas, né, querendo escapar. E por isso ele foi lá com várias legiões, justamente para avisar: ó, se tiver problema, vai ter banho de sangue. E era esse tipo de controle que eles exerciam. Só para aproveitando aí, só para completar o nome do imperador romano na época de Jesus, que era o César, então, né, de todo o Isso. Império Romano, era o famoso Tibério Claudius Nero. É o tal Nero. Tanto é que no livro do Paulo Estevão, depois seguindo em frente, tem um momento do incêndio lá, que ele, dentro de todo aquele conflito, daquelas intrigas criadas, ele, até para perseguir os cristãos, acaba pondo fogo, né? Ele perde o controle e Isso. acontece o incêndio. E tudo Em isso está Roma. relatado aí, depois nós vamos seguir. Na verdade, eu acho que é o Nero mesmo, mas quando Jesus nasceu era É outro. o Nero. Nero assumiu depois. Ele segundo a informação que eu estou pegando aqui na Wikipédia, aqui, de 14 depois de Cristo, quer dizer, quando Cristo nasceu era outro realmente, e até o ano 37 depois de Cristo, justamente Jesus já tinha feito a sua ascensão, né? E Isso. ele morreu depois, justamente nessa sequência aí da história, do incêndio e tal. Legal. Então tá aí a dúvida esclarecida. Então o César na época de Jesus era o Nero, o famoso maluco doido Nero. Então os judeus É odiavam. isso aí. Oi. Então, Não, é isso aí mesmo. os judeus odiavam os invasores romanos e aguardavam ansiosos a libertação política pela mão do Messias, que nessa época já estava presente em algum lugar. Então, na verdade, é assim, né? 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou que viria lá um Messias. Esse Messias nasceria numa virgem, e esse Messias iria libertar o povo judeu da escravidão, do domínio do povo. Só que Isaías fez isso no ano 700 a.C., e na época a região estava sendo controlada pelos assírios. Então, Assírios detonou o Israel, que era as 10 tribos do norte, matou todo mundo, escravizou mulheres e crianças, levou para a Síria e, pior, trouxe gente da Síria para morar nas cidades que eles invadiram. Então, ficaram só alguns cananeus, alguns judeus escravizados e o povo que veio da Síria. E o resto foi levado como escravo para lá. Todos os homens foram mortos. O Reino do Sul, que era a Judéia, eram compostos de 3 tribos: Benjamim, Judá e Levi, que não tinha terra. A tribo de Levi, lembram que eram sacerdotes. Eles recebiam dízimo para sobreviver, mas tinham a obrigação de cuidar dos templos. Então tinha a tribo de Levi, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era a Judá. Judá não foi destruída porque eles resolveram pagar os tributos que os assírios pediram. Já as 10 tribos do norte achavam que aguentavam o Nabucodonosor, não, era um outro lá, líder assírio,
e não deu conta. Então, as 10 tribos que chamavam Israel, né, tinha um rei que controlava Israel, as 10 tribos do norte, acabou, nunca mais se formou de novo. A Judá continuou existindo, tanto é que Jesus nasceu em Judá. Jerusalém ficava em Judá. Só que depois dos assírios vieram os babilônios já não deram chance para Judá, eles não destruíram a cidade de Judá, mas destruíram o templo e levaram todo mundo como escravo para a Babilônia, foi o exílio da Babilônia. Quando estava sob o domínio da Babilônia, foi que Isaías fez a profecia. Poxa, vai vir um Messias, só não disse quando, que vai libertar a gente desses povos que ficam invadindo a gente, escravizando a gente. Aí depois isso 700 anos, né? Só que depois dos assírios, então vieram os babilônios, depois dos babilônios vieram os persas, né? Depois dos persas vieram Alexandre o Grande, depois de Alexandre teve um monte de invasões menores dos povos bárbaros em volta, e aí logo depois vieram os romanos. Então, quando Jesus nasceu, os judeus ficavam se perguntando, gente, cadê o Messias que não vem libertar o nosso povo desses povos que ficam dominando, querendo controlar a gente? Então, tinham vários Messias, vários homens que se declaravam Messias, e aí bastava ter uma boa retórica, ter um certo poder, formava lá um aglomerado lá de rebeldes e tentava fazer alguma coisa. Então, Roma estava muito esperto com esse negócio de Messias, e o Sinédrio também. Se pesquisar aí no YouTube, na internet, vocês vão encontrar vários Messias existendo na época de Jesus. Porque é essa a ideia, o povo ansiava por um libertador. Só que o Messias que eles esperavam era um Messias guerreiro, um Messias com capacidade de liderança, né, que fosse fazer a rebelião que libertasse os judeus do domínio, no caso aí dos romanos. Aí tem a história de Barrabás aqui. Então, Barrabás foi ele não se declarou Messias, mas ele foi um dos rebeldes. Pra vocês terem uma ideia, Herodes se declarou Messias. E tinha vários judeus que, principalmente os mais próximos, né, que chamavam de herodianos, que consideravam Herodes o Messias. Então, tinham vários Messias na época. Barrabás não se considerava Messias. Barrabás, na verdade, ele era um trabalhador da cidade de Jope, que era uma cidade litorânea, que tinha uma estrada aqui até Jerusalém. Então, Jope era um porto mais famoso da época, e que Jerusalém recebia produtos e exportava produtos por esse porto. Barrabás trabalhava nesse porto, aí por questão de não conseguir pagar os impostos, ele perdeu o barco, e aí revoltado com os romanos, ele começou a roubar as pessoas na estrada, atacar caravanas de romanas, e só que nessa época de Jesus, ele acabou sendo preso. Que ele vivia sendo perseguido e deu azar, ele acabou sendo preso justamente nessa época. Na verdade, ele foi preso. Jesus chegou num domingo, que é o domingo de Ramos, que os católicos comemoram. Barrabás foi preso no sábado, um dia antes desse domingo. Um dia antes de Jesus entrar na cidade, sentado lá no burrinho. E Jesus, por causa desse evento aí, a ressurreição de Lázaro, quando ele estava indo, né, ele estava indo em direção a Jerusalém para passar a Páscoa, como todo judeu fazia, ele passou antes na casa de Lázaro. Lázaro morava ali nas cercanias, próximo a Jerusalém. Me foge o nome da cidade lá, mas na verdade era um vilarejo, né? Ele tinha muitas terras. Lázaro era um homem rico, bastante conhecido, fariseu, e tinha bastante propriedades, era um homem rico. E Jesus conhecia esse homem, né? E tanto é que ele o ressuscitou. Na verdade, existem várias teorias para essa ressurreição aí, mas não vem ao caso agora. O fato que essa ressurreição de Lázaro fez com que
o status de Jesus na região, que ele não era muito conhecido na Judéia, ele era muito conhecido na Galileia. E o que chegava na Judéia eram os relatos. Na época não tinha televisão, não tinha internet, então as coisas demoravam para chegar. Né? Demoravam meses até, e eram boatos, né? E um conta para o outro, que conta para o outro, a história chega distorcida. Então, o Sinédrio já conhecia Jesus desses relatos, já estava investigando Jesus há bastante tempo, né? Então mandava espiões para conhecer Jesus, ver o que Jesus discursava, o que ele fazia, para ver se era algum crime, se de alguma forma ia contra as leis judaicas. E com essa ressurreição de Lázaro, que foi feito na Judéia, perto de Jerusalém, aí a coisa chegou muito forte, né? A descrição do acontecimento chegou muito forte na cidade de Jerusalém. E aí os sacerdotes, né, que faziam parte do Sinédrio, começaram a ficar preocupados com ele. E aí ele entrou na cidade, ainda todo festejado, aclamado como rei, como Messias. O Sinédrio, né, falou: a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eles montaram uma comissão, que a ideia era prender Jesus por excitação, a desordem, essa coisa toda, mas aí tinha um membro do Sinédrio, chamado Nicodemos, ou seja, era um fariseu, que conhecia Jesus e gostava de Jesus e defendeu Jesus perante o Sinédrio, dizendo: não vamos prender ele agora não, mas justificou que era complicado prender Jesus porque poderia ter uma revolta popular, e aí os romanos, com a sua violência, iriam fazer um banho de sangue, que não era interessante. E então aí resolveram prender Jesus ou fazer algo mais forte contra Jesus depois da festa da Páscoa, depois que acabasse o tumulto, que a cidade voltasse ao normal. E que, mais por via das dúvidas, para ter certeza do que Jesus pensava, do que ele queria fazer no futuro, resolveram montar uma comissão para entrevistar Jesus, né? Só que Jesus, né, nessa entrevista, no mesmo dia que ele chegou na cidade, né, com toda a pompa lá sentado no burro, ele reafirmou todo o discurso dele, de amor, de fraternidade, e, de novo, né, na frente do Sinédrio, dos sacerdotes sinédrios, criticou a forma dos fariseus e saduceus conduzirem o trabalho no templo e da forma como submetiam-se ao jugo romano e com isso, acabavam prejudicando o povo. Aí os sacerdotes ficaram mais ainda, né, certos que Jesus, depois da Páscoa, precisava ser preso, precisava fazer alguma coisa ou convencer Jesus a mudar de região ou mudar o discurso, porque viram que o status quo, a forma dele viver estava sendo ameaçada pelo discurso de Jesus. Então, se Jesus virasse um líder político ou religioso, poderia trazer problemas sérios para o Sinédrio. Mas eles continuavam pensando: não, agora a gente não vai fazer nada por causa, né, que é um problema de violência que pode gerar muitas mortes aqui na nossa Páscoa. Interessante que, acho que já comentei isso com vocês, Jesus conhecia o Nicodemos. Nicodemos era um rabi, era um sacerdote do Sinédrio. O Sinédrio, na Jerusalém, era uma espécie de STF, e os sinédrios menores que ficavam nas outras cidades era como se fossem tribunais menores. Então, todo rabi, depois que terminava a escola de rabis, que ficava dentro do templo, queria ficar, né, no sinédrio maior, onde as coisas aconteciam. Mas se ele não conseguisse, e só conseguiria isso quem tivesse bastante influência de família, ia para um sinédrio menor, numa cidade menor, mas de qualquer forma ele era um rabi. Rabi, como eu falei, controlava os três poderes. Então, o rabi, numa cidade pequena, ele ia ser o prefeito, ele ia ser o médico, ele ia ser o bispo, ele ia ser tudo. É ele que controlava
toda a região. Então, ele que fazia as curas, ele que decidia os problemas, ele que criava as leis locais, as regras locais de convívio, enfim, o rabi era autoridade na região. E Jesus conhecia, né, o Nicodemos, que era um rabi do Sinédrio. A Bíblia relata, deixa isso bem claro. Ele conhecia Lázaro, que era outro fariseu. Então, o discurso de Jesus era um discurso estranho para o Sinédrio, porque ao mesmo tempo que ele, né, criticava os fariseus e saduceus, ao mesmo tempo que criticava a, a forma como era feita a interação, ele tinha amigos. E aí vem o questionamento: poxa, como Jesus tinha essas pessoas? Como ele conhecia? Né? E Jesus, além disso, era chamado de rabi. Então, daí a conclusão que Jesus, em algum momento, ele foi um rabi. Ele estudou no Sinédrio como sendo na escola dos fariseus, que era a universidade da época. Ah, mas como que ele chegou aí? Aí vem de novo aquela história da entrevista aos 12 anos. A única forma de um cidadão judeu, né, um homem, ascender socialmente, na escala social, se ele não fosse um fariseu de berço, ou um saduceu de berço, era ser escolhido como discípulo de um mestre fariseu, de um rabi. Não tinha outra opção. E Jesus, ele era considerado rabi porque nos templos, nas sinagogas que ele visitava, mais de uma passagem na Bíblia, fala que ele leu e interpretou a Torá. E só podia fazer isso quem era rabi, de fato, porque tinha toda uma cerimônia para ler a Torá. Duas pessoas traziam a Torá no carrinho, tinha todo um procedimento de abertura, aí o rabi subia ao púlpito, fazia outra prece, aí ele abria, lia a página, aí fazia uma outra prece, depois interpretava. Então, para saber ler, saber, estava escrito em hebraico ou em aramaico, para interpretar, não era qualquer um. Mas, enfim. Então, Jesus conhecia, né, boa parte do Sinédrio, e eu acredito nisso também, e mesmo assim, ele manteve o seu discurso, de certa forma, comprando uma briga feia com o Sinédrio. Mas o Sinédrio, não vamos fazer nada agora por causa do risco. Mas Pilatos, que era o bambambam, ficou sabendo que Jesus chegou na cidade, né? Ele e da forma como chamou, aclamado como rei, como Messias. E aí ele ficou, né, antenado. Ele já sabia do caso de Barrabás, que o Barrabás já estava por vários meses sendo procurado, caçado pelos exércitos romanos. Como Barrabás foi preso no sábado, Jesus entrou no domingo, né? Ele ligou um caso a outro e achou que tinha a ver. De repente, Jesus não era um guerreiro, não é, mas estava querendo, junto com Barrabás, fazer lá uma revolução, criar problemas. Então, ele mandou pedir a Caifás, que era o presidente do Sinédrio, que era o Bambambam lá, que prendesse Jesus para que tanto Barrabás como Jesus fossem julgados e presos. Então, essa, na verdade, é a visão que o Edgar Armand coloca. Existem a outra versão, que o Sinédrio queria prender Jesus. E tem uma terceira ainda, que os dois queriam prender Jesus. Mas no livro O Redentor, o Edgar Armand coloca que, da forma como ele coloca, dá a entender que o que ele entendia é que só os romanos queriam prender Jesus na Páscoa. E, de certa forma, eu concordo com o Edgar Armand, porque os judeus queriam curtir a Páscoa deles sem violência. E, pô, ter uma pessoa crucificada, o Calvário, né, o Monte Calvário, ficava a parte alta da cidade, e quem ficava crucificado ali, né, ficava visível para todos que estavam comemorando a Páscoa. Então, não era uma visão, né, legal para se ter na Páscoa. Então, eu acredito que os judeus realmente não queriam prender Jesus nem martirizar ele na Páscoa, queriam fazer isso depois. Mas Pilatos, né, que estava com receio, não queria ficar mal aos olhos do César por causa
de briga, rebelião, essa coisa toda, ele foi lá e, para evitar problemas, ele queria, né, que Jesus fosse preso e julgado junto com Barrabás. Só que, como é um crime religioso, Jesus não tinha feito nada ainda, Roma, teoricamente, não tinha como condenar Jesus, a não ser por um crime religioso, né, incitação religiosa e contra os mandamentos judaicos. Então, ele queria, né, o governante romano, Pilatos, que o Sinédrio condenasse Jesus para que ele resolvesse o problema. Então, ele pediu para o Sinédrio, no caso do Caifás, que prendesse Jesus. E aí, vocês vão ver nas outras aulas, Caifás acaba, né, montando lá fazendo um arranjo para que isso acontecesse, para não ir contra a ordem do Pilatos. A ceia da Páscoa, então, como eu disse, comemora a fuga do Egito. E é o principal momento festivo dos judeus. Os cristãos acabaram aceitando a Páscoa judaica, né, e no mesmo período, e comemoram também. Na última ceia de Jesus, Jesus fez uma cerimônia essênia. Essa cerimônia de vinho e pão, como está descrita nos evangelhos, né, repartiu o pão e dividiu o vinho como se fosse sangue, como se fosse carne. Isso é uma cerimônia essênia, de alto grau ainda, de nível elevado. E então existe a possibilidade, eu acredito nisso, que Jesus foi também um essênio. Ou seja, enquanto ele estudava na escola Rabi, nos finais de semana ele participava de eventos essênios e provavelmente depois que ele saiu da escola rabínica como Rabi, ele voltou a praticar, conviver com os essênios. E nessa última ceia, Jesus faz suas últimas promessas, instruções finais para os discípulos, e é quando ele fala do Consolador, que no futuro iria vir, Deus iria enviar um Consolador, iria trazer, né, novas verdades, uma nova visão. E essa nova verdade, né, Kardec colocou como sendo a doutrina espírita. Depois da ceia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ele advertiu no caminho que que iria ser preso, que ele ia morrer e que os discípulos iriam se dispersar. E isso acabou acontecendo de fato. Advertiu Pedro que ele iria negar Pedro, né, antes que o galho cantasse 3 vezes, essa história é bem conhecida. E tem aí no Jardim de Getsemane o local onde ele foi preso. Algumas curiosidades disso aí. O Jardim de Getsemane e Monte das Oliveiras, na prática, é a mesma coisa. O Monte de Oliveiras ele fica fora da cidade de Jerusalém. Por isso, eu acredito que Jesus, quando ele entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, ele sabia que era que seria o fim dele, que ele ia ser imolado. Tanto é que ele chega no domingo, durante o dia, festejado, e nos demais dias, ele sempre, durante o dia, está no meio da população. Então, ele imaginava que no meio do povo, a não ser os romanos, a não ser que os romanos resolvessem fazer um banho de sangue, ele dificilmente seria preso. Então, durante o dia, ele circulava entre Jerusalém, no templo e tudo, sem problema. À noite, ele mudava de casa. Em cada dia, ele estava numa casa diferente, e normalmente na parte baixa da cidade, na periferia da cidade, que era difícil de ser encontrado. E na sexta-feira, ele sai da cidade, né? Porque os judeus, como a cidade não comportava toda a população que ia até lá, a maioria fazia tendas, barracas, fora dos muros da cidade, fora do templo e fora dos muros do templo e fora dos muros da cidade, ou seja, em torno da cidade.
O Monte das Oliveiras é uma cadeia de montanhas que dá acesso ao deserto da Judéia. Então, entre o deserto da Judéia e Jerusalém, você tem uma cadeia de monte que não é nem muito alto. Só que Jesus não vai para o monte, ele vai para o sopé do monte, onde ficava o Jardim das Oliveiras. Então, o Jardim da Oliveira é a parte baixa do monte, ele não subiu o monte. E uma outra curiosidade, quando ele fala lá que o galo cantou 3 vezes, na verdade não teve galo, não teve galinha, não teve nada, porque os judeus em Jerusalém não criavam essas aves por causa da sujeira que elas faziam. Então, na cidade de Jerusalém não era criado esse tipo de ave. E então, da onde vem antes do galo cantar 3 vezes? Antes do galo cantar 3 vezes é o nome de um horário que os romanos utilizavam. Então, ah, tinha a guarda, né? E o Lucas conta isso, né? Tinha a primeira guarda, que era das 6 às 9, a segunda guarda, que é das 9 ao meio-dia, tinha a terceira guarda, que chamava-se o Canto dos Três Galos, que era da meia-noite às 3, e depois tinha o último quarto de hora, que era das 3 às 6. Então, quando Jesus fala que antes do galo cantar, o galo canta normalmente 4, 5 horas, o Pedro iria negar Jesus, que foi durante a madrugada, mas antes do quarto período, ou seja, ele deve ter sido entrevistado, Pedro, interrogado pelos cidadãos, no período da meia-noite às 3 da manhã, que era o horário, né, o quarto de hora chamado de Três Cantos do Galo. Mesmo porque não tinha, como eu falei, não tinha, eles não criavam galo e galinha em Jerusalém. Bem, a parte final agora da aula é só algumas reflexões. Jesus, apesar do ódio do Sinédrio e dos romanos, a gente vai ver que durante todo o julgamento dele, que agora vai vir nas próximas aulas, ele se manteve humilde, calmo, sem nenhum tipo de conexão com a matéria. Porque provavelmente o Sinédrio deve ter tentado corromper Jesus, né, com ele poder, de repente, ser rabino numa cidade, então com valor financeiro, para justamente resolver o problema de uma maneira que não tivesse violência, fosse mais tranquila. E uma outra coisa que faz a gente pensar também é a questão que, mesmo ele sabendo, antevendo os fatos, ou seja, ele era um profeta como os judeus consideram, que o profeta, a gente entende profeta como sendo o dom de adivinhar o futuro. Para os judeus, não. Profeta, para os judeus, o conceito de profeta é aquele que é um porta-voz de Deus. Ele é um intermediário de Deus. Então, na civilização hebraica e depois na civilização judaica, os profetas, os diversos profetas, inclusive Isaías, Samuel, Daniel, eles eram representantes do divino, eles eram interlocutores do divino, eles eram porta-vozes do divino. E nessa eles faziam algumas previsões. Mas todos nós podemos profetizar, desde que nós tenhamos uma consciência ampliada que a gente consegue antever aos fatos. E Jesus, como é um espírito muito evoluído, com certeza ele já tinha antevido aonde ia desembocar toda aquela sequência de ações, aonde iria desembocar o rio. E mesmo assim, né, ele se manteve forte, altivo, reconhecendo que esse era o papel dele para deixar a mensagem para nós, que ele precisava realmente se imolar para que a mensagem dele de amor, fraternidade chegasse até nós. A terceira revelação, né, então está colocada nesse trecho aí do Evangelho de João. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E depois ainda, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Só para complementar, né, o Espiritismo e a ciência se completam. Então, não é porque
terceira revelação é a nossa doutrina, que nós temos que ter uma fé cega. Então, está colocado aí, eu coloquei esse slide só para lembrar que a gente precisa raciocinar sempre. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, né, sobre a lei das matérias. Ao espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação, ou seja, acabaria ficando dogmática a nossa religião. Falha humana. Eu coloquei esse slide, depois eu vou passar para o Fred passar para vocês, para a gente ter uma lógica de entendimento do que é uma falha humana. É um erro ou violação. O erro pode ser por um erro de ação, um erro de decisão, ou violação, que é falha de conduta. Você errou porque queria errar. No caso aqui, né, tem essas reflexões que eu gostaria que a gente fizesse, né, nós fizéssemos depois. Como agimos diante de alguém que nos decepciona? Né? No caso de Judas, por exemplo, que ficou decepcionado com Jesus. Judas era o único que não era galileu, ele era judeu, da Judéia, ele não era da Galiléia. E ele tinha uma certa instrução, tanto que ele era o responsável pela contabilidade dos discípulos. E ele achava que Jesus, em algum momento, realmente ia libertar o povo judeu do jugo romano. Então, uma das teorias é que ele entregou Jesus para o Sinédrio, porque o Sinédrio não sabia onde ele estava. Né? Então, ele levou as tropas do Sinédrio até o Monte das Oliveiras, fora, e Jesus fez isso para facilitar a vida. Vê como Jesus antevê os fatos. Durante todo o tempo, ele ficou dentro da cidade, em casas diferentes. No dia que ele queria ser preso, porque ele achava que a obra já estava feita, ele saiu da cidade, foi para além dos muros, só para facilitar a vida do Sinédrio. Então, uma das ideias é que Judas achava que foi entregar Jesus porque achava que quando Jesus visse os soldados, ele ia fazer algo miraculoso, né? E ia derrubar os soldados, e, enfim, um milagre ia acontecer e aí ia se dar, né? Jesus iria assumir o seu papel de Messias e libertar o povo. E quando ele viu que isso não aconteceu, que Jesus se entregou para o seu destino, ele se enforcou. Existem outras teorias aí, mas essa é a visão normal, né, da tradição católica, da tradição cristã, inclusive. Como agimos quando a nossa estabilidade material é ameaçada? Isso vai com relação ao Sinédrio. Né? Tanto Caifás, que era o presidente, como Anás, que era o sogro dele, e os outros, né? Os outros rabis lá do Sinédrio, sacerdotes do Sinédrio, estavam preocupados com Jesus porque eles iam perder se Jesus fizesse uma revolução religiosa, não precisava nem fazer política, nem territorial, mas se fizesse uma religiosa, eles iam perder tudo aquilo que eles tinham de conforto, né, material. E como agimos diante de perspectivas de problemas, mesmo diante de uma causa justa? Quer dizer, quando os discípulos viram Jesus sendo preso, eles fugiram, Pedro negou, quer dizer, a causa era justa, mas como que a gente age com um problema desse? Né? Faz de conta que não viu, né? Faz só o extremamente necessário, né? Enfrenta o problema de frente. Bem, e é isso, né? Seriam essas as informações e reflexões que eu gostaria de trazer para a aula. O importante, então, é que a gente tenha bem claro que não foi fácil para Jesus chegar onde ele chegou. Ele teve que ter realmente muita determinação, sabendo o que ia acontecer, ele mesmo assim entrar na cidade e fazer tudo o que ele fez. Que a gente possa, então, né, com esse exemplo de Jesus, com essa forma de se entregar à sua missão de vida, nos inspirarmos e vivermos, né, de maneira semelhante, seguindo os exemplos de Jesus. Que assim seja, gente. Vamos à luta. Fred? Obrigado, Luiz.